Especialistas apontam correção de rumo do Brasil após declarações de Lula sobre guerra na Ucrânia. Depois de afirmar que decisão do conflito no leste europeu foi tomada por dois países, o presidente voltou a condenar invasão russa em viagem à Europa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, retornou ao Brasil na última quarta-feira, 26, após 6 dias na Europa, em uma viagem que teve como um dos destaques a posição do Brasil sobre a guerra na Ucrânia. Durante compromissos em Portugal e na Espanha, Lula foi provocado diversas vezes a comentar o conflito no leste europeu. Em entrevista nos Emirados Árabes Unidos no último dia 16, o presidente afirmou que a decisão da guerra foi tomada por dois países, Rússia e Ucrânia. No dia seguinte, a União Europeia, UE, e a Casa Branca contestaram a afirmação do petista. Peter Stano, porta-voz principal para assuntos externos da UE, disse que a Rússia é a única responsável pela escalada da violência no continente. Ele embasou sua argumentação nos ataques conduzidos por Moscou a civis ucranianos e à infraestrutura do país. Já o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, destacou que Lula está reproduzindo propaganda russa e chinesa. Ainda segundo ele, os comentários foram simplesmente equivocados. A CNN ouviu especialistas para compreender a posição do Brasil em relação à guerra na Ucrânia e as implicações das recentes declarações de Lula. Para Tiago de Aragão, diretor da Arco Advice e especialista em geopolítica, quando o presidente fala de improviso, o resultado pode não sair como esperado. A correção de rumo foi muito importante porque inicia o processo de colocar o Brasil dentro da esfera da sensatez, quando se interpreta as causas iniciais da guerra na Ucrânia, aponta Aragão. Segundo ele, a mudança no discurso de Lula pode ser explicada por uma autoanálise sobre o que foi dito anteriormente nos Emirados Árabes Unidos. Além disso, o impacto negativo da afirmação deve ter assustado e levado à revisão das falas. Em política externa, Lula deve compreender que as falas dele possuem um peso e um processo de interpretação diferente das coisas ditas no âmbito doméstico. O professor de política internacional da UERJ Paulo Velasco classifica como infeliz a fala de Lula na viagem anterior ao Oriente Médio. Não faz sentido tentar equiparar Rússia e Ucrânia em sentido de responsabilidade pelo conflito, destaca Velasco. Lula viu que a escolha de palavras e o modo como sua fala foi apresentada foi equivocado, acrescenta. Lula temperou as palavras e voltou atrás, o que não deixa de ser um ato de nobreza. Paulo Velasco, professor de política internacional da UERJ Velasco salienta que o Estado brasileiro tem condenado a invasão da Ucrânia desde seu início, em fevereiro de 2022. Na avaliação de Regiane Nitbressan, professora de Relações Internacionais da Unifesp, a aparente alteração de posicionamento do petista é inerente às relações entre países. Não conseguimos negociar e obter vantagens em relações hostis, não cordiais. O Brasil continua tentando adotar uma postura mais imparcial pela paz, ressalta Bressan. Lula nunca mudou de postura. O que ele fez foi usar da diplomacia para obter os interesses para o Brasil. Tudo isso faz parte do jogo político. Regiane Nitbressan, professora de Relações Internacionais da Unifesp, ainda de acordo com ela. Caso o Brasil se coloque em posição muito próxima àquela adotada pelo Ocidente, pode haver algum desgaste com a Rússia. Visita de Celso Amorim à Ucrânia. O assessor especial da Presidência da República e ex-chanceler brasileiro, Celso Amorim, deve viajar em breve à Ucrânia. Segundo o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, afirmou na semana passada. Por determinação do presidente da República, o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, vai a Kiev para um encontro com o presidente Volodymyr Zelensky. A pedido do presidente Lula, que o Brasil está empenhado em contribuir para a promoção do diálogo e da paz, e o fim deste conflito, disse Macedo, membro da comissão de Lula em Portugal. No início do mês, Amorim viajou para Moscou e esteve no Kremlin para discutir a guerra. À CNN, ele explicou na ocasião que não estão totalmente fechadas as portas para uma negociação de paz com a Rússia. De acordo com Tiago de Aragão, a ida de Amorim a Kiev é uma forma de remediar o que já foi feito. O erro foi feito e não tem como escapar disso. A ida a Kiev é o mínimo esperado para corrigir o rumo em relação não só à Ucrânia, mas em relação à Europa, reforça Aragão. Segundo Regiane Nitbressan, a visita de Amorim deve servir para o Brasil tentar esclarecer, amenizar, diluir essa tensão, no que diz respeito ao conflito. O Brasil vai tentar, nessa conversa com a Ucrânia, diluir essa tensão, mas isso não significa que o país está totalmente a favor da Ucrânia, examina Bressan. Paulo Velasco corrobora a visão dos outros especialistas.
Ele aponta que a viagem de Amorim é para aparar arestas. No diálogo com o governo de Zelensky, Amorim deve mostrar que o Brasil quer uma postura equilibrada e que o fato da frase do Lula ter provocado polêmica não significa, em hipótese alguma, que o Brasil esteja apoiando a invasão russa completa. Brasil tem condições de mediar o conflito. Em discurso ao lado do premier espanhol, Pedro Sánchez, em Madrid, Lula pediu a criação do G20 da Paz na última terça-feira, 25. O presidente teceu críticas ao Conselho de Segurança da ONU, que conta atualmente com 5 membros permanentes: Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. Os 3 especialistas consultados pela CNN ratificam que o Brasil, sozinho, não tem condições no momento de mediar tratativas de paz entre Rússia e Ucrânia. O Brasil tem condições e deveria resolver a situação fronteiriça entre Venezuela e Guiana e focar em ser líder na sua região, avalia Thiago de Aragão. Conforme explica a posição do Brasil como mediador isento está minada. Quando Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, diz que a visão do Brasil está alinhada com os interesses russos, aí as coisas foram para o brejo. Na visão de Regiane Nitbressan, apesar de o país estimular diálogos de paz entre Moscou e Kiev, não vai ser o Brasil que vai acabar com a guerra. O Brasil, nesse sentido, tem que se poupar um pouco para evitar grandes tensões com qualquer um dos lados, frisa. Paulo Velasco cita que, apesar da experiência do Brasil em propor soluções para conflitos regionais, o país não tem cacife para mediar o conflito no leste europeu. O Brasil sozinho não tem condições, não tem peso específico para mediar um conflito dessa proporção. Porém, atuando dentro de um grupo de estados a favor da paz, isso poderia funcionar melhor, conclui.